sexto ano, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa segunda parte de revisão do segundo bimestre de língua portuguesa. Vamos lá, pega seu livro didático, pega seu livro de atividades, que hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 5 e 6. Começamos? Primeira coisa que eu quero é que você abra seu livro didático nas páginas 28 e 29, onde você tem este texto aqui. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Se você não lembra com detalhe, pausa o vídeo, releia o texto com atenção e volta aqui para a gente conversar sobre ele. Agora que você releu, vamos lá. Na página 29, o exercício 6. Todo o texto é escrito com um propósito. Qual é o objetivo da notícia lida que foi escrita? É apresentar uma opinião sobre o desenvolvimento de robôs com características humanas? É convencer o leitor a comprar um produto, no caso o robô Sofia? Ou é informar ao leitor um fato relevante, a criação de um robô capaz de interagir com as pessoas? Qual você acha que é a resposta correta? Se você apostou na terceira, está muito certo. Nós começamos o capítulo 5 falando de notícia. A notícia é um relato objetivo de fatos, acontecimentos, informações do cotidiano, recente, atual, né, que é relevante para a comunidade. Trata-se de um texto informativo, pode ser descritivo e narrativo ao mesmo tempo, te apresentando o tempo, o espaço e os personagens envolvidos. É um gênero pertencente ao campo jornalístico, tem como finalidade informar de forma direta sobre o que está noticiado e são encontradas nos meios de comunicação, jornais, revista, TV, rádio, internet. Então, notícia é para falar do que aconteceu, bem diretamente. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica. O título e a linha fina, que é o subtítulo, né? Normalmente é formada por dois títulos, o principal e o subtítulo. O lead é a introdução da notícia. Trata-se de um parágrafo que geralmente é o primeiro, não sempre, em que as informações importantes aparecem, né? Geralmente, o lead tem que responder algumas perguntas básicas. Quem, o que, quando, onde, como e por quê, né? É muito importante esse lead estar ali no começo do texto, porque é o que vai chamar a atenção do leitor. E depois disso vem o corpo da notícia, onde apresenta mais informações sobre o que aconteceu. Então, a técnica mais usada é o que a gente chama de pirâmide invertida, ou triângulo invertido, né? Primeiro, as informações mais importantes, e aí é onde entra o lead, né? O começo que responde a 6 perguntas. Depois, informações menos importantes até informações acessórias. Então, uma grande pirâmide invertida. Texto informativo, resumindo, possui trechos descritivos ou narrativos, é curto, tem uma linguagem formal, clara e objetiva, é escrito em terceira pessoa, ou seja, é impessoal, emprega o discurso indireto, ou seja, o jornalista conta a fala dos entrevistados com as suas próprias palavras e apresenta fatos reais, atuais e cotidianos. Tudo isso para você revisar o gênero notícia. Agora vamos treinar isso. Pegue seu livro didático na página 31 e ainda falando do nosso texto da Robô Sofia, vamos complementar o 4 a seguir. Qual é o fato que está sendo noticiado? O Robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. De quem estamos falando? Do Robô Sofia. Quando aconteceu isso? Durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial. Né? Na notícia não tem a data de quando que essa conferência aconteceu. Né? Nós imaginamos que é próximo à data da publicação da notícia. Onde aconteceu? Né? A gente tem a informação de onde foi a conferência, que é Genebra. Tá? Então, a gente imagina que este é o local. E por que estamos noticiando? Porque a Sofia tem uma grande variedade de expressões faciais, ela responde a perguntas e tem uma pele que dá a sensação de tato. Então, é um robô muito inteligente. Pergunta B da 12. Muitas vezes, o lead das notícias está no primeiro parágrafo. Por que o redator desta notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro? Tente explicar isso. Se você prestou atenção, você vai perceber que o autor optou por colocar o lead no segundo parágrafo.
Por quê? No primeiro, ele optou por enumerar as capacidades do robô, quais são as características boas dele, né? E assim ele capturou a atenção do leitor. E quando o leitor chega no segundo parágrafo no lead, ele já entende melhor do que se está falando, porque ele sabe das capacidades da robô. Então, isso foi para chamar a atenção do leitor. Na página 35 e 36, vamos olhar para a questão 22. Releia o 14º parágrafo da notícia sobre a robô Sofia. Algum dia, espero que os robôs como eu estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou a Sofia. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como autora da fala? Tem um verbo que identifica isso, e é o verbo recomendou. Faz referência a robô. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia, durante a escrita da notícia ou após a escrita da notícia? A fala aconteceu antes. Ela falou e depois o jornalista escreveu. Releia a primeira frase do parágrafo. Algum dia espero que os robôs como eu estejam no mundo todo ajudando as pessoas. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como algo passado, pois Sofia não pensa mais assim no momento da entrevista, já não é mais assim. Algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Ou algo futuro, pois mostra um pensamento relacionado a uma ação que será realizada no futuro. Nossa resposta é a segunda, algo presente. Ela espera, né? É como ela pensa no momento da entrevista. 22 ainda. Improvavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia usa a forma verbal chegarão para relembrar um acontecimento passado ou se referir a uma ação futura e fazer uma previsão. Chegarão me lembra de futuro. Agora localize as formas verbais no tempo. Espero, chegarão e recomendou. Espero é no presente, chegarão é no futuro e recomendou é no passado. Tudo isso porque agora, depois de falar de notícia, nós vamos relembrar um pouquinho sobre os tempos. E aí tem uma frase bem importante da gente pensar. O passado é história, o futuro é um mistério. Hoje é uma dádiva e por isso nós chamamos de presente. O tempo presente, né, a ação do verbo ocorre no momento de que se fala ou se repete ou perdura. Então, eu posso usar para falar de algo que está acontecendo ou posso usar para falar de algo que é uma rotina. Agora, antes do tempo presente, eu tenho o pretérito, né, o passado, que pode se dividir em 3 partes. O pretérito perfeito, que é uma ação completamente concluída. O imperfeito, que era uma ação habitual, contínua, uma rotina no passado. E o pretérito mais que perfeito, que é uma ação ocorrida no passado anterior a outra ação passada. Então, eu tenho o presente, a ação passada e a ação que aconteceu antes dessa passada. Então, passado do passado. Agora, depois do presente, eu tenho o futuro, para frente, o que não chegou ainda. E futuro eu posso dividir em 2. Eu tenho o futuro do presente, que é uma ação que ocorrerá num tempo futuro em relação ao atual. E o futuro do pretérito, ação que ocorreria desde que alguma condição tivesse sido atendida. Se tivesse acontecido, essa outra do futuro aconteceria. Ela depende de uma condição. Agora que relembramos com esse quadrinho da Prof. Ju, vamos ao exercício. Livro de atividade, página 19. Identifique os verbos das frases a seguir e indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Daniela quis mais sorvete. Aqui o verbo é quis, do verbo querer, e está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Eu e meus amigos faremos uma longa viagem. O verbo é faremos, está no futuro e está no modo indicativo. Todas as noites assistimos à televisão. Eu estou falando de uma rotina. Assistimos está no presente do indicativo. Mara não chora nunca. Se eu estou falando de algo que é rotina, não chora, esse chora está no presente, no indicativo. Nunca estudei tanto na minha vida. Estudei, pretérito perfeito. Acabado completamente no indicativo.
Agora vamos mudar de assunto e voltar a falar de adjetivo. Lembra da aula anterior? Adjetivo é aquilo que caracteriza o substantivo, ele é uma característica. Só que adjetivo, além de ter os vários tipos que nós já estudamos, também tem o grau, né? Eu aumento ou diminuo essa característica. Nós temos dois tipos de grau. O grau comparativo, onde eu coloco dois sujeitos e comparo esses dois em relação, pode ser de superioridade, mais que o outro, de inferioridade, menos que o outro, e de igualdade, é tão quanto ou tão como, né? Igual os dois na comparação. Mas eu também tenho o grau de superlativo, né? Quando eu aumento o meu adjetivo. E aqui eu tenho o grau relativo. Relativo também tem de superioridade ou inferioridade. Mas, professora, qual que é a diferença, então, no comparativo de superioridade? Lá no comparativo, eu peguei dois sujeitos e comparei. Aqui, no relativo, eu estou comparando um sujeito com a classe inteira, né? Então, ele é o funcionário, vamos por assim, ele é o melhor funcionário da fábrica. Eu estou comparando ele a toda a fábrica, a todos os funcionários da fábrica. Então, de superior e de inferior também. E dentro do superlativo eu tenho o absoluto, que é quando eu aumento bem o meu adjetivo, geralmente quando eu coloco o final íssimo nesses. Eu tenho o analítico e o sintético, que a gente vai ver nos exemplos. Ficou difícil, pareceu muito complicado? Eu peguei essa tabelinha para a gente rever. Vamos pegar o adjetivo inteligente. Inteligente não varia em gênero, só posso variar em número, né? O grau normal do adjetivo é inteligente. O grau comparativo de inferioridade, menos inteligente que fulano, menos inteligente que o outro fulano. Grau comparativo de igualdade, é tão inteligente quanto. De superioridade, mais inteligente que. Agora, superlativo relativo de inferioridade, menos ou menos inteligente. Eu estou destacando um de todo o grupo. Ele é o menos inteligente. Grau superlativo de superioridade, o mais inteligente. Grau superlativo absoluto analítico, muito inteligente. E absoluto sintético, inteligentíssimo. Ficou mais claro? Vamos treinar. Seu livro didático, na página 48, complete o esquema sobre o grau do adjetivo. Eu tenho o comparativo, então o superior só pode ser o superlativo. Superlativo se divide em analítico, estou tão cansada, e sintético, estou cansadíssima. Agora, os comparativos. Superioridade, ele é mais organizado que os irmãos. Igualdade, ele é tão organizado como os irmãos. Inferioridade, ele é menos organizado que os irmãos. Na livro de atividades, corre lá, página 15 e 16. Exercício 1. Complete as frases colocando o adjetivo no grau indicado entre parênteses. Calvin é tão estudioso quanto ou como Haroldo. Comparativo de igualdade. Agora, superioridade. Calvin é mais inteligente que ou do que Haroldo. Inferioridade. Matemática é menos difícil que ou do que língua portuguesa. Indique o grau dos adjetivos das frases a seguir. Era uma lagartixa espertíssima. Espertíssima é um superlativo absoluto sintético. Minha irmã é a pessoa mais boba de todas. Superlativo, relativo, de superioridade. A pessoa mais boba comparando com todas as outras. Mendelévio é o menos bobinho da turma. Superlativo, relativo, de inferioridade. O menos de todos os outros da turma. Telúria está triste. Aqui é o normal, eu não aumentei, nem comparei. O dia de hoje está tão ensolarado quanto o dia de ontem. É um comparativo de igualdade, tão quanto. Agora vamos mudar de assunto. O que você está enxergando? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim.
As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Esse é um poema do Milor Fernandes. E este outro, do Fábio Sejus? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? No nosso capítulo 6, nós falamos de poesia, né? E eu trouxe esse exemplo para você lembrar esse daqui que nós vimos na nossa página 52, o Passa-Passarinho. Lembra dele? Olha com atenção, leia de novo as palavras. O que te faz lembrar? Poema. Vamos começar lembrando de um bem importante do Paulo Leminski. Amar é o elo entre o azul e o amarelo. Vai pensando aí. Poema, embora seja difícil conceituar poesia, que é subjetivo, ou seja, depende de cada pessoa vai ler de um jeito, é possível estabelecer alguns parâmetros que nos ajudem a compreender um poema como um gênero textual e suas características e formas estilísticas. Nós temos cada linha de um poema que corresponde a um verso, e nós dizemos que verso é uma unidade poética. Temos um agrupamento de versos, que é uma estrofe. A métrica ou medida é representada pelo número de sílabas de um verso. Essa estrutura em sílabas permite ao leitor identificar o ritmo, o mais forte, o mais fraco. Você tem um exemplo. O ritmo responsável pela estrutura melódica do texto é marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas. Lembra dessas sílabas? Sílabas fortes são as tônicas, sílabas fracas são as átonas. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras no meio ou no final de versos diferentes. Pegue sua página 52 e 53. No poema Passa-Passarinho, as palavras estão soltas, fora do lugar, quebraram a linearidade de escrever em linha, uma palavra atrás da outra, de direita para esquerda, de cima para baixo. O que mais chamou sua atenção no poema Passa-Passarinho? Como poema é um gênero subjetivo que depende do que você entendeu, a resposta é pessoal. Que desafio esse texto propõe ao leitor? Como que você resolve esse desafio? O principal desafio é criar o seu próprio poema, porque você que vai decidir qual palavra você lê primeiro, segundo, terceiro. Você quer juntar essa com aquela, qual que vem depois? Você vai montar o seu próprio poema. Você vai decidir qual ritmo vai dar, como você vai ler, vai encaixar as rimas, as palavras que terminam parecido, Você pode criar um poema cada vez que você lê. O que sugere a mancha gráfica? O que você enxerga com o lugar que ele escolheu para colocar cada palavra? Nós conseguimos, se juntar com a figura que está na página anterior, lembrar daquela formação dos passarinhos voando, Pode ser andorinhas, sorninhas, gaivotas, não sei o passarinho, mas me lembra aquela formação em que os passarinhos voam no céu. Tudo isso para falar de poema. E aqui nós terminamos o capítulo 5 e 6 da nossa revisão. Tchau, sexto ano!